Olá, colegas, como vocês estão? Meu nome é Ana Paula e hoje nós vamos iniciar o curso de atualização dentro da histotecnologia clínica. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a imunistoquímica. Então, a ideia inicial aqui é mostrar para vocês, de modo geral, quais são os passos que nós seguimos para que nós tenhamos um resultado satisfatório quando a gente fala de imunistoquímica, tá? Antes da gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de mim. Então, eu sou Ana Paula, eu sou biomédica, me formei pela PUC Minas, né? Eu sou daqui de Belo Horizonte. Eu sou mestre e atualmente estou finalizando o meu doutorado em patologia pela UFMG, que é a Universidade Federal aqui de Minas Gerais, né? Eu sou habilitada em histotecnologia clínica, por conta de tudo que eu fiz durante o meu período de mestrado e doutorado também, né? E eu também tenho habilitação em biologia molecular e em patologia clínica, que foram as áreas em que eu atuei principalmente durante a minha graduação. Tá? Eu atuo com a parte de imunistoquímica, especificamente, há aproximadamente 6 anos, né? Desde que eu entrei no mestrado, eu comecei a trabalhar com a parte de imunistoquímica, e ali no laboratório a gente tem uma visão geral, tanto da parte da da imunistoquímica associada à pesquisa, né? Como a parte da imunistoquímica também associada a essa rotina clínica. Então, o que eu vou apresentar para vocês ao longo desse curso, né, de atualizações, vai muito do que eu tive de vivência dentro do laboratório, né? Vocês vão perceber que eu vou trazer para vocês vários problemas que surgem quando a gente está fazendo ali as nossas técnicas de bancada, e vão surgindo dúvidas e vão surgindo problemas. É muito comum a gente encontrar vários problemas, não só na imunistoquímica, né, mas em várias técnicas dentro da histotecnologia. A gente se depara com muitos problemas quando a gente está manuseando, né, as nossas amostras, os reagentes. Então, na imunistoquímica não é diferente. Vocês vão perceber que a gente se depara com diversos tipos de problemas, tá? Mas a minha ideia também é trazer uma maneira de minimizar esses problemas, de driblar esses problemas para que a gente tenha uma marcação ideal, para que a gente consiga avaliar da melhor maneira possível. E, claro, também nas nossas aulas finais eu vou trazer um pouquinho sobre a aplicação clínica, né? Como que a gente faz a visualização dessa marcação, como que a gente quantifica essa marcação, em que casos a gente utiliza, né? A maioria de vocês talvez já tenha uma ideia de que casos que a gente vai utilizar imunistoquímica, quando que o médico patologista ou o médico oncologista ou outro médico vai solicitar esse exame, né? Como que chega até a gente e quais são os passos que nós devemos seguir para que a gente tenha um resultado satisfatório, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia do curso aqui para vocês? Nós vamos começar com esse primeiro módulo, relembrando alguns conceitos essenciais, que vão nos dar um embasamento teórico para entender o que, que seria a imunistoquímica. Então, vocês vão ver que a gente vai revisar um pouquinho esse modelo de antígeno e anticorpo que a gente conhece, que a gente viu durante ali a graduação, né? É um modelo de estudo muito que precisa estar muito entendido para que a gente compreenda muito bem as reações que acontecem ali dentro da imunistoquímica, tá? Nós vamos falar depois, no módulo 2, a respeito dos métodos existentes atualmente para a marcação desses antígenos teciduais. Depois, no módulo 3, nós vamos falar um pouquinho sobre o processamento das amostras para essa análise imunistoquímica. Então, desde ali ao momento que a amostra chega para a gente, né, o tecido, seja uma biópsia, retirada durante o procedimento cirúrgico, né? Na pesquisa, quando a gente faz ali a eutanásia dos camundongos e a gente faz uma necrópsia naquele camundongo, então seja qualquer tipo de material que chegue para a gente, que a gente consiga entender quais passos nós devemos seguir para que aquele material ele seja preparado da melhor maneira possível, para que a nossa reação seja adequada, para que a nossa marcação seja adequada, para que a nossa leitura seja feita da melhor forma possível, tá? Os principais erros
eu considero que esse módulo aqui vai ser bastante esclarecedor, tá? Vai trazer alguns erros que a gente costuma cometer, ou às vezes são erros que nem dependem da gente, né? A começar ali pela parte da fixação da amostra, que muitas vezes não depende da gente, mas que muito possivelmente vai nos atrapalhar numa técnica que seja realizada da melhor forma possível. Pode ser que a gente encontre alguns percalços, né, quando esse material não foi bem fixado, mas a gente vai conversar muito sobre isso também. No módulo 5, nós vamos falar da avaliação da marcação desses antígenos teciduais, como que a gente avalia as marcações nucleares, citoplasmáticas, membranares, como que nós vamos enxergar essas marcações, né? E, por fim, a utilização da imunistoquímica na prática clínica, em que casos que esses exames são solicitados, por que eles são solicitados, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos todos dentro da imunistoquímica. Vamos começar aqui relembrando alguns conceitos que são essenciais para que a gente consiga entender como que a imunistoquímica funciona, tá? Então, vamos lá. Então, vamos relembrar aqui, quando a gente fala de sistema imunológico, né? Algumas pessoas, né, que estudaram biomedicina possivelmente viram aí uma imunologia mais básica, uma imunologia também mais aplicada, ou imunologia clínica, né? Em que a gente começa a compreender de que forma os antígenos e os anticorpos funcionam dentro do nosso organismo, né? Se a gente lembrar, se a gente voltar um pouquinho nas teorias que nós vimos na graduação, nós vimos que os antígenos, eles são qualquer estrutura que o nosso corpo não reconheça como sendo próprio, tá? A gente, claro que quando a gente vai entrar em algumas situações específicas, como nas doenças autoimunes, né, ou nas doenças de hipersensibilidade, a gente precisa destrinchar um pouco esse conceito, né? Mas aqui a gente vai ficar nesse conceito muito básico, né? Que o antígeno é tudo aquilo que é identificado como sendo não próprio dentro do organismo de mamíferos, né? E tudo aquilo que é não próprio, o nosso organismo ele vai tender a expulsar. Ele tende a querer destruir, né? Para que aquilo não cause uma doença, para que aquilo não cause nenhum dano para o nosso organismo, né? E como que o nosso organismo ele vai fazer com que esses antígenos sejam destruídos, com que essas estruturas que não são próprias sejam destruídas? Ele tem algumas maneiras. A gente começa ali com a imunidade inata, né, em que nós temos as células de defesa, que vão ser aquelas células iniciais naquele processo bem imediato, né, quando esse antígeno entra em contato com o nosso corpo. E em um segundo momento, nós temos uma resposta que ela é mais sensível, ela é muito mais específica, né? E vai nos auxiliar nesse processo também de eliminação desses antígenos. Né? É o que a gente chama de resposta adaptativa. Vai ser uma resposta de segunda linha, que é muito mais específica e que consegue eliminar com mais digamos assim, com mais avidez, né, consegue eliminar aqueles antígenos com mais qualidade em relação à resposta inicial, que é a resposta imuninata, né? E aí, quando a gente entra nessa parte de resposta adaptativa, nessa resposta secundária, a gente se lembra que uma das formas do nosso corpo lutar contra esses antígenos nessa resposta secundária é justamente com a utilização dos anticorpos, né? Então, o nosso ponto de partida é justamente aí, os anticorpos. Então, a gente vai falar muito dentro da imunistoquímica dos anticorpos e dos antígenos. Por isso que eu trago um pouquinho para vocês a respeito desses conceitos iniciais lá dentro da imunologia. Porque é necessário que a gente tenha uma base muito bem fundamentada para que a gente consiga entender como que a imunistoquímica vai funcionar. E aqui eu quero deixar para vocês, se vocês ainda têm alguma dúvida sobre como que funciona essa parte
funcionamento do sistema imunológico, né? Resposta imune inata, adaptativa, quando que a gente tem aí os anticorpos, né? Falando de linfócitos T, linfócitos B, os próprios plasmócitos, né? Eu quero que vocês relembrem isso lendo os livros. Ao final dessa aula, eu deixei os dois livros mais utilizados dentro da imunologia básica, principalmente, que é o livro do Janeway e o livro do Abbas, tá? Então, se vocês ainda têm alguma dúvida a respeito disso, voltem, por favor, nesses conceitos para a gente conseguir seguir juntos aqui nesses entendimentos, na compreensão desses conceitos, tá bom? Então, vamos lá. Partindo desse princípio que nós temos os antígenos e os anticorpos, nós temos alguns conceitos que precisam ficar claros antes de nós iniciarmos esse processo de entendimento da imunistoquímica, tá? Então, nós temos o imunógeno, que é uma substância que vai induzir uma resposta imune específica. Então, aqui a gente tem um antígeno, né? Muitas vezes, a substância que vai induzir essa resposta imune específica vai ser o próprio antígeno. Eu acabei de falar para vocês que a produção dos anticorpos ela vai ser gerada a partir da introdução de um antígeno dentro do nosso corpo. Então, para a produção desses anticorpos, nós precisamos ter a introdução ali desse antígeno, tá? Então, o imunógeno ou esse antígeno vai ser essa substância capaz de produzir esses anticorpos, capaz de produzir uma resposta imune específica, tá? Então, o antígeno é uma substância que vai reagir com os produtos de uma resposta imune específica. Então, é a partir de um antígeno que nós vamos ter a presença, a produção desses anticorpos, certo? Antigenicidade vai ser a capacidade de um antígeno de ser reconhecido pelo sistema imunológico, tá? E nós temos dois conceitos aqui que nós devemos prestar muita atenção, que é também a imunogenicidade, que é a capacidade do antígeno de ativar uma resposta imunológica. Então, prestem atenção aqui que nós temos dois conceitos que são diferentes, tá? Antigenicidade e imunogenicidade. O que seria essa antigenicidade? Capacidade de um antígeno de ser reconhecido pelo sistema imunológico. Então, nós podemos ter aí qualquer, o que a gente chama de epítopo, né? Vocês devem se lembrar, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre esse epítopo. Nós podemos ter um epítopo que ele pode até ser reconhecido pelo sistema imunológico, mas ele é uma substância tão pequena que ele não vai ser capaz de produzir uma resposta imunológica. E como ele não é capaz de reproduzir uma resposta imunológica, nós dizemos que ele não é um antígeno que vai provocar uma imunogenicidade, ou seja, ele não vai induzir a produção desses anticorpos, entendem? Então, é aqui que a gente tem que tomar cuidado com essas duas diferenças. Antigenicidade é aquela substância que vai ser reconhecida pelo sistema imunológico, mas não vai ser capaz de produzir uma resposta imunológica, não vai ser capaz de produzir aqueles anticorpos em quantidades suficientes. Tá? Enquanto aquelas outras substâncias que são capazes de produzir uma resposta imunológica eficiente vão ser, então, chamados aí como aquelas substâncias que têm a capacidade, que são imunogênicas, têm uma capacidade de imunogenicidade, tá? Ficou claro esses conceitos? Epítopo ou determinante antigênico, que foi o que eu acabei de falar com vocês, né? O epítopo ou esse determinante antigênico, a gente vai ver mais como epítopo mesmo, tá? É aquela porção do antígeno que combina com os produtos de uma resposta imune específica, tá? Então, esse epítopo, ele vai ser responsável por produzir essa resposta imunológica específica. E quando a gente tem esse epítopo sendo capaz de produzir essa resposta imunológica eficiente, específica, nós temos então a produção dos anticorpos. E aí nós começamos a falar um pouquinho sobre os anticorpos a partir daqui, né? Então, o anticorpo é uma proteína específica que é produzida em resposta a um imunógeno e que reage com o antígeno, tá? Então, percebam aqui, nós falamos em
imunógeno. Então, é aquele epítopo, aquela substância que é capaz de produzir uma resposta imune específica. E não só aquela substância que é capaz de interagir com o sistema imunológico, mas não produzir uma resposta imunológica, certo? Esse antígeno, ele vai ser capaz de produzir uma resposta imunológica específica, completa, com produção de anticorpos, tá? E esse antígeno, como ele é capaz de produzir essa resposta imunológica completa, como ele tem essa capacidade de produzir esses anticorpos, ele vai ser extremamente específico com aqueles anticorpos que foram gerados, tá? E aí a gente entra com aquele conceito de chave fechadura. Se lembram? Em que o anticorpo, ele vai ser extremamente específico àquele antígeno. É como se a gente tivesse uma chave que vai abrir apenas uma porta, né? É por isso que a gente entra com esse conceito de antígeno e anticorpo, tá certo? E aí a gente tem outros conceitos que são importantes nesse processo, que é o parátopo. O que seria esse parátopo? É um conceito que é relativamente novo, tá? A gente não utilizava muito esse conceito há alguns anos atrás, mas que quando a gente fala sobre a imunistoquímica, e vocês vão entender por quê, a gente precisa entender muito bem o que significa esse conceito, tá? Então, esse parátopo vai ser aquela região do anticorpo que reconhece o antígeno. Assim como no antígeno a gente tem o epítopo, que é uma região extremamente específica que vai fazer com que os antígenos, com que os anticorpos sejam produzidos, no anticorpo a gente também tem uma região específica que vai reconhecer aquela região específica do antígeno, que é o próprio epítopo, tá? E essa região nós damos o nome de parátopo. Aí tem alguns outros conceitos que nós também precisamos entender bem, que é o conceito de afinidade e de avidez. Nós vamos voltar nesses conceitos quando a gente estiver falando outras questões importantes dentro da imunistoquímica, tá? A afinidade vai ser aquela força de ligação entre o antígeno e o anticorpo, né? Quando a gente tem um único epítopo, então a gente tem um único epítopo interagindo com um único parátopo. E essa afinidade vai ser essa ligação, ela vai receber esse nome de afinidade por conta da especificidade que existe ali entre essas duas ligações, consegue entender? É uma afinidade muito grande, a especificidade é muito grande. Então, essa ligação bastante específica, a gente dá o nome de afinidade, tá certo? E quanto mais especificidade tem entre esse epítopo e esse parátopo, maior vai ser essa afinidade entre o antígeno e o anticorpo, certo? E a avidez vai ser o somatório de todas essas forças que representam a afinidade de todos os epítopos em ligação com esses parátopos, tá? Então, quanto maior essa afinidade, maior vai ser a avidez de ligação também, né? Porque se a gente tem maior afinidade, maior vai ser essa somatória de ligações entre epítopos com os parátopos. E aí nós vamos ter uma avidez também maior, certo? Bom, e aqui eu trago para vocês essa questão que eu acabei de falar sobre esse conceito de chave fechadura. Percebam aqui, ó, a chave vai ser o nosso anticorpo e o antígeno vai ser a fechadura. Pensem sempre assim, o antígeno vai ser o que entrou em contato e o anticorpo vai ser aquilo que foi gerado a partir do reconhecimento daquele antígeno pelo sistema imunológico, né? Então, a mesma coisa, a chave, ela vai ser criada a partir de uma fechadura que já está desenhada, né? Então, por que nós dizemos que é um conceito de chave fechadura? Justamente por conta de tudo isso que eu falei com vocês até agora, né? Que nós temos uma especificidade muito grande, né? Uma única chave vai ser capaz de abrir uma única fechadura. Logicamente, nós podemos fazer cópias dessas chaves, né? E é daí que nós vemos a expansão clonal dos anticorpos, né? A gente pode também fazer
comparação com essa expansão clonal também, tá? Logicamente, a gente pode ter muitas chaves, mas todas essas chaves vão ter que ter uma cópia exatamente igual para abrir uma única fechadura, que vai ser o nosso antígeno. Esses anticorpos, eles precisam ser anticorpos que são exatamente iguais, que têm o mesmo epítopo, né? Para que desculpa, o mesmo parátomo, para que consigam reconhecer o mesmo epítopo naquele antígeno, tá certo? Então, é por isso que a gente traz esse conceito de chave e fechadura, quando a gente fala sobre o reconhecimento desse epítopo no antígeno pelo sistema imunológico, mais especificamente pelos anticorpos que são gerados a partir desse reconhecimento, certo? Então, quais são os fatores que vão influenciar essa imunogenicidade? Ou seja, quais são os fatores que vão influenciar, que vão fazer com que um antígeno entre em contato com o nosso organismo e seja capaz de gerar uma resposta imunológica eficiente? Ou seja, quais são os fatores que vão influenciar na capacidade daquele antígeno de produzir esses anticorpos, né? Vamos falar um pouquinho a respeito da contribuição do imunógeno. Estranheza é justamente o que eu iniciei falando com vocês no início lá da nossa aula, tá? Estranheza. O sistema imune normalmente vai discriminar entre o próprio e o não próprio, ou self e não self, tá? A gente vai ver muito esse conceito também nos livros, de modo que somente as moléculas estranhas vão ser consideradas imunogênicas. Então, o primeiro ponto para um agente ser considerado imunogênico é ele ser estranho àquele organismo, tá? Se ele for reconhecido como próprio, ele não vai ser capaz de produzir uma resposta imunológica eficiente, tá bom? A gente tem muito esse conceito quando a gente fala do câncer, né? O câncer, muitas vezes, as células cancerosas, elas têm uma capacidade de criar ali, de criar alguns ligantes, né, na sua superfície e fazer com que o sistema imunológico reconheça aquelas células como sendo próprias. Então, aquele sistema imunológico não vai ser capaz de lutar ou de matar aquelas células cancerosas, entendem? Então, sempre que a gente fala sobre capacidade imunogênica, o primeiro fator que a gente deve considerar é a estranheza, ou seja, aquela substância deve ser reconhecida como sendo não própria naquele organismo, tá certo? Tamanho. Não há um tamanho absoluto acima do qual uma substância será imunogênica, né? Então, não existe um tamanho que é considerado, a partir desse tamanho ela é considerada imunogênica, tá? A gente não tem isso muito bem estabelecido, vai depender de diversos fatores. Mas, em geral, quanto maior for essa molécula, maior e mais imunogênica ela será. Então, quanto maior essa substância, mais imunogênica, maior capacidade de gerar uma resposta imunológica eficiente ela terá, tá? Composição química. Em geral, quanto mais complexa quimicamente a substância for, mais imunogênica ela também será, tá? Por quê? Porque quanto mais complexa quimicamente ela for, mais facilidade de ser diferente do que nós temos ela terá. Consegue entender? Então, quanto mais complexa, é muito mais fácil que ela seja diferente do que nós temos no nosso organismo. Então, é muito mais fácil que ela siga esse primeiro parâmetro aqui que ela precisa ter, que é a estranheza. Então, é muito mais fácil que essa substância seja diferente e seja reconhecida como não própria no nosso organismo, tá? Forma física. Em geral, os antígenos particulados, eles são mais imunogênicos do que aqueles que são solúveis. E os antígenos que são denaturados são mais imunogênicos do que a forma nativa. Isso também é um conceito muito importante que a gente deve observar quando a gente fala sobre essa forma física dos agentes imunogênicos, né? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, de vírus, né? Os vírus, eles são substâncias que têm uma capacidade de produzir essa resposta imunogênica, de produzir
esses anticorpos, né? E daí, muitas vezes, os antígenos, os vírus que estão aí na superfície, dependendo do vírus, logicamente, né? Vão ter uma capacidade maior de provocar uma resposta imunológica em relação àqueles vírus que estão ativos na sua forma nativa, tá? Então, como eu falei com vocês, tudo vai depender de qual vírus a gente está falando, né? De qual organismo a gente está falando, mas de forma geral, eles vão seguir essa regra, tá? Degradabilidade. Os antígenos que são facilmente fagocitados são geralmente mais imunogênicos. E por quê? Porque geralmente, para acontecer ali a apresentação do antígeno, que é um fator primordial para que nós tenhamos a produção dos anticorpos, esses antígenos, eles vão precisar ser fagocitados, né? Então, se eles são mais facilmente fagocitados, logicamente, eles vão ter uma maior imunogenicidade, tá? Porque eles vão ter essa capacidade de ser apresentados mais facilmente e, logicamente, ter essa facilidade em produzir uma resposta imunológica mais eficiente. A natureza química dos imunógenos também é extremamente importante quando a gente fala sobre os antígenos e os anticorpos, tá? Nós temos três tipos principais. Na verdade, a gente teria quatro, né? Eu não coloquei aqui os lipídios, que eles são pouco imunogênicos. Então, assim, não é uma realidade que a gente encontra quando a gente está estudando essas substâncias. Alguns até conseguem ser imunogênicos, mas na maioria das vezes eles não são imunogênicos e não vão produzir uma resposta imunológica eficiente, tá? A gente tem aqui como primeiro representante as proteínas. As proteínas são as substâncias mais imunogênicas que nós temos, tanto que quando a gente fala sobre imunistoquímica, a gente também vai falar sobre marcação de proteínas, né? Porque os nossos antígenos, na maior parte das vezes, são proteínas, né? Os nossos antígenos teciduais, que são o nosso interesse marcar, eles vão ser formados por proteínas, tá? E essas proteínas podem ser proteínas puras ou podem estar associadas a glicosídeos, né? Então, serem glicoproteínas ou até mesmo lipídios, que nós chamamos de lipoproteínas. Em geral, as proteínas são usualmente muito bons imunógenos, né? Então, é por isso que a maioria dos nossos imunogênicos, nossos agentes imunogênicos vão ser as proteínas. Mas nós temos outros dois tipos que também respondem bem como agentes imunogênicos, tá? Os polissacarídeos, e podem ser puros ou polissacarídeos compostos, que geralmente são melhores imunogênicos em relação aos polissacarídeos puros, tá? E nós também temos os ácidos nucleicos, que são pobremente imunogênicos na maioria das vezes, mas eles podem se tornar imunogênicos quando em fitas simples ou quando complexados com proteínas, porque aí a gente tem as proteínas auxiliando nesse processo de tornar aquele agente mais imunogênico, tá? Muito importante, coloquei aqui até em vermelho, grande, para a gente poder lembrar. A estrutura íntegra do antígeno é primordial para o seu reconhecimento ideal, tá? Eu quero que vocês se lembrem disso, desse primeiro módulo até o último módulo e para o resto da vida de vocês. Por quê? Porque na imunohistoquímica, a gente está mexendo com antígeno, tá? Então, é importante a gente lembrar que nós estamos falando de antígeno tecidual. Nós estamos falando de antígeno tecidual. E aqui eu estou dizendo para vocês que para que nós tenhamos o reconhecimento ideal, nós temos que ter um antígeno que esteja íntegro, tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, o formol não vai penetrar bem naquela amostra. E se o formol não penetra bem naquela amostra, já dando um spoiler para vocês da nossa aula dos problemas, lembram? Se o formol não penetra bem naquela amostra, eu não estou preservando o meu antígeno. Meu antígeno, ele não vai estar íntegro. Eu tenho ali regiões de lise celular, né? E aí eu não vou ter um antígeno que está bem preservado. Então, a minha imunistoquímica, ela vai ficar comprometida, muito comprometida,
tá? Eu vou trazer algumas imagens aqui para vocês, para que a gente consiga, para que eu consiga mostrar para vocês o como que fica aquela marcação quando a gente tem aquela amostra que não fixou bem. Ou não marca, ou vai marcar tudo. Aquele DAB, ele vai ficar ali marcando de forma muito inespecífica, não fica legal, a gente não consegue avaliar e muitas vezes a gente perde aquela amostra, né? A gente fica sem o que fazer, porque é uma amostra única, muitas vezes, principalmente quando a gente fala de amostras aí oncológicas, né? É uma amostra única que, se não foi bem fixada, se aquele primeiro passo lá de fixação, assim que é retirado do paciente, não foi bem feito, muitas vezes a gente vai perder essa amostra, tá bom? Então, é por isso que eu chamo a atenção de vocês aqui nessa questão. A estrutura íntegra do antígeno é primordial, porque se esse antígeno ele está degradado, aquele epítopo ele está degradado. Então, se nós temos um anticorpo que é extremamente específico, aquele epítopo do antígeno, e esse epítopo e esse antígeno ele está degradado, o anticorpo não vai conseguir reconhecer, concorda? Então, é exatamente por isso que eu falo para vocês que essa estrutura é extremamente importante no processo de reação imunistoquímica, tá? Então, a ligação entre o antígeno e o anticorpo vai ser, então, o resultado da conformação do antígeno e da região FAB do anticorpo e, logicamente, das interações químicas entre eles. Então, se a gente tem problema em alguma dessas estruturas, nós não vamos ter uma reação eficiente. Mesma coisa o anticorpo. Se o meu anticorpo ele fica fora da geladeira muito tempo, ele vai perder a sua estrutura inicial, ele vai perder reatividade, tá? Então ele não vai conseguir reconhecer aquele antígeno. São alguns dos problemas que eu já estou trazendo aqui para vocês começarem já a pensar sobre eles, porque é um dos problemas principais que eu vejo assim dentro do laboratório, tá? Quando a gente fala da imunistoquímica. Então, importante e lembrem-se sempre disso, tá? Então, quando a gente fala sobre um sistema de antígeno-anticorpo, a gente traz aí as técnicas imunohistológicas. O que são essas técnicas imunohistológicas? São, então, aquelas técnicas que vão utilizar anticorpos específicos para identificar constituintes teciduais e celulares, que são os nossos antígenos teciduais e celulares, que podem estar intra ou extracelulares, tá? Então, nós podemos encontrar essas estruturas tanto dentro como fora das células. E aí nós temos aquelas regiões de marcação nuclear, citoplasmática, membranar ou na região ali extracelular, tá? Então, nós temos tanto a imunohistoquímica como a imunofluorescência, que também são essas técnicas consideradas imunohistológicas. A única diferença é que na imunofluorescência nós vamos ter um fluoróforo associado a um dos antígenos, né? Quando é uma técnica indireta, nós temos um fluoróforo associado a um anticorpo secundário. Quando é uma técnica direta, nós temos o fluoróforo associado ao anticorpo primário, né? Aqui na imunohistoquímica, nós temos diferentes métodos de detecção a partir dos anticorpos, né? E no nosso próximo módulo, eu vou mostrar para vocês quais são essas metodologias, né, de diferentes tipos de marcação desses antígenos teciduais a partir dos anticorpos, né? Mas o mais utilizado vai ser esse método indireto, né? Por conta da alta sensibilidade, por conta da gente conseguir uma maior para a gente conseguir um maior sinal dessa reação, porque ele vai realmente amplificar essa reação, mas a gente vai conversar mais para frente sobre isso, tá? E aqui nós temos as técnicas imunohistológicas que podem ser realizadas em diferentes tipos de tecidos, né? Nós podemos realizar nos cortes congelados, nos cortes parafinizados e também nas suspensões celulares, né? Não sei se é rotina de vocês, mas quando a gente faz ali as biópsias transcirúrgicas, por exemplo, ou quando a gente precisa de um diagnóstico bem rápido
a gente vai utilizar esses cortes congelados, né? E que nós temos aí um diagnóstico rápido, uma fixação muito rápida, e que a gente pode utilizar uma técnica direta, sem necessidade de anticorpo secundário, polímero, para amplificar aquela reação, tá? Mas o mais utilizado realmente vão ser os cortes parafinizados, é a nossa rotina, assim, mais de 90% da nossa rotina vai ser realmente os cortes parafinizados, em que a gente consegue observar muito bem a morfologia por conta dessa fixação desse material. A gente consegue controlar o tempo de fixação, se a gente precisa de uma fixação mais intensa ou menos intensa, né? Dependendo também da agilidade em que o exame precisa ser realizado, claro, e exige tratamento prévio de desparafinização e hidratação, assim como a maioria das técnicas histológicas quando a gente faz em cortes parafinizados, né? E a gente também pode fazer aí nas suspensões celulares, que são rápidas, mas precisam aí de permeabilização, que muitas vezes não é uma coisa assim muito fácil da gente realizar em loco, né? Como ali, por exemplo, no ambulatório, ali no procedimento cirúrgico, né? Então a gente tem essas dificuldades, né? Em relação também aos cortes parafinizados, aqui na suspensão celular a gente não consegue ver morfologia de nada, o que também nos atrapalha muito, principalmente quando a gente está falando dessas amostras oncológicas, né, em que a morfologia é extremamente importante para a gente fazer a identificação daquela estrutura, né? Bom, por hoje é isso, pessoal. Esse módulo é para apresentar para vocês esses conceitos iniciais e a gente volta no módulo 2, tá?